Hoje nós vamos dar sequência e encerrar aquilo que o Senhor começou na sexta-feira a falar aos nossos corações. Abra sua Bíblia em Joel capítulo 2, porque nós estamos falando aqui hoje, irmãos, o nosso tema é deixando os lugares, deixando a planície em direção aos lugares altos. É a última etapa da nossa trajetória. Na sexta-feira eu falei com vocês de um povo, do amor de um Deus por um povo. Esse povo, Deus tirou da escravidão, levou essa nação para uma terra. Nessa terra havia uma promessa de que ele habitaria seguro. Moisés, na bênção que ele deu ao povo, ele disse: feliz és tu, ó Israel, quem é como tu? Então, nós falamos aqui de um povo que habitava feliz, um povo que habitava seguro e um povo que habitava lugares altos. Eu estou dando ênfase nesta expressão, irmãos. Deus fez Israel habitar em lugares altos. E aí este povo começa a prevaricar, começa a desobedecer aquilo que o Senhor ordenou, que o Senhor determinou, que o Senhor estabeleceu como condição para que eles fossem felizes. O que é que o Senhor requer de ti, Israel? Senão que obedeças os seus mandamentos, que você o ame com toda a força do seu coração. E Israel simplesmente desobedeceu a ordenança e passou a não desfrutar daquela prometida felicidade. Foram 500 anos de prosperidade, seguidos de 300 anos de decadência moral e espiritual, e também política e territorial, até que Deus arrancou esse povo dos lugares altos onde ele habitava e levou esse povo para o pântano, para a Mesopotâmia. É interessante, eu disse ontem a vocês que Deus tira Israel do Egito, do pântano de Gósen, leva seu povo para os lugares altos, para que ele o adore. E agora, numa condição de cativo, esse povo volta ao pântano da Mesopotâmia. Babilônia não é o lugar para Israel. Babilônia não é o seu lugar, Israel. E hoje nós vamos deixar Babilônia. Hoje nós vamos sair deste pântano, desse atoleiro. Nossos filhos, quantos foram levados cativos? O rei de Babilônia, o inimigo, ele entrou nas nossas portas, subiu os lugares altos e levou cativos os nossos filhos. Meu Deus, o que é isso? Feliz és tu, Israel. E aí nós vamos ver essa expressão, né? Em terra estrangeira e cativos em Babilônia, como entoaremos o canto do Senhor? Quando alguém que conheceu o amor de Deus, quando alguém que desfrutou do amor de Deus, alguém que experimentou a alegria do Senhor, que é o louvor ao Senhor, que é o canto do Senhor, não pode estar feliz quando está em Babilônia. Aliás, não flui nem o canto do Senhor. Pode fluir qualquer outra coisa, menos o canto do Senhor, menos o hino de louvor ao Senhor.
flui qualquer coisa, menos aquilo que está no coração de Deus. Aliás, pode até cantar, mas há uma tristeza por não estar esse algo. Para quem não veio às reuniões passadas, as 2 reuniões, nós estamos falando de Babilônia, a terra de Sinear, uma grande planície, uma grande área de sedimentação, drenada por grandes rios, lá na Mesopotâmia. É a Mesopotâmia. E hoje eu estava pensando, planície é a área de sedimentação, é a área de entulho. Lugares altos é superfície para você, de onde você pode ver o horizonte. Nos lugares altos você tem uma visão ampla. Jerusalém foi construída sobre os montes, assim como as cidades na antiguidade eram edificadas sobre os montes. Por quê? Segurança. Lá do alto eles podiam ver. Lá do alto eles podiam contemplar o inimigo, vinha longe. Lá do alto eles podiam ver como o inimigo estava montando a sua estratégia. Do alto você vê a estratégia de guerra do inimigo, mas tem que estar no alto. Então o que o diabo faz? O que o rei de Babilônia faz? Tira você do alto, tira os filhos do alto, tira a família do alto e leva para o pântano. Planície, pântano, é lugar de servidão, é lugar de depressão, é lugar de sofrimento. Então hoje Deus vai fazer o caminho inverso, amém? Amém. O Senhor vai nos conduzir de volta para a sua terra. Vamos ler um texto bíblico, próximo slide. Não está passando? Então eu vou ler o texto aqui, depois eu vou abrir para vocês. 2 Reis 25, 8, 9. No sétimo dia do 5º mês do ano 19º de Nabucodonosor, rei de Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei, o enviado, o emissário de Nabucodonosor, dali, veio a Jerusalém, subiu até Jerusalém e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas os edifícios importantes. Quando Nabucodonosor resolve vir ao seu encontro, ou de encontro, quando ele decide subir no seu encalço, ele vem para destruir. Quem tem ouvidos para ouvir, Nabucodonosor tipifica o nosso adversário, o nosso inimigo. Ele não põe em marcha os seus exércitos à toa. Quando ele decide, ele vem para destruir. Mas ele só vem quando ele encontra as brechas. Vocês viram que os reis de Israel abriram brecha. Interessante que a primeira coisa que eles fizeram quando chegaram a Jerusalém foi fazer o cerco, porque o diabo faz assim, ele faz o cerco. Nabucodonosor cerca, ele faz o cerco, e ele vai estrangulando a nação, ele vai torturando, porque a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Apolion, ele é o destruidor. Nosso inimigo não é um inimigozinho qualquer. Ele chama-se Satanás, o ladrão de almas. Lembra do barquinho? Ele roubou o barquinho,
roubou, destrói, descaracteriza. Ele subiu a Jerusalém, queimou a casa do Senhor, e hoje nós sabemos que a casa do Senhor somos nós. Onde está a glória de Israel? A glória da casa do Senhor. Foi-se a glória, e acabou. Foi-se a glória. Onde está a glória que um dia estava na minha vida? Um exército de crentes cabisbaixos e andam perfilados, só reclamando: meu Deus, eu já vivi em lugares altos e hoje fui cercado por Nabucodonosor, e onde eu vim parar? No pântano, estou atolado. Ninguém, você não terá força para sair sozinho do atoleiro, porque quem vai te livrar de lá é o Senhor dos Exércitos. Nabucodonosor não brinca em serviço, entregou as chamas os edifícios importantes. Aí está um desenho, uma ilustração: o povo indo cativo para a Babilônia e deixando para trás as ruínas. Próximo texto. Todo o exército dos caldeus que estava com o chefe da guarda, ainda segundo o livro de Reis, capítulo 25, né? Todo o exército dos caldeus babilônicos, né, do império, que estava com o chefe da guarda, derribou os muros ao redor de Jerusalém. O que a Bíblia diz? Satanás, o nosso adversário, ele anda o quê? Ao derredor, bramando, rugindo como leão, buscando uma brecha no muro para entrar. Interessante, irmãos, que ele não anda ao nosso redor, é ao derredor, porque tem um muro nos separando dele. Creia nisso, creia nisso. Se alguém decide amaldiçoar um filho seu, crente não tem que ficar medo de olho gordo, olho rato, olho não sei o que lá, olho inchado, olho persol. O crente não tem medo. A Bíblia diz que não vale encantamento em cima de você. Não vale encantamento. Você tem que aceitar e entender a ideia que há uma cerca, há um muro, que a Bíblia chama de sebe, protegendo você. Isso funciona no mundo espiritual. Nós não podemos ver, mas aqui está. Já quando ele vem, pá, quando chega em pá, olha o tamanho do bichão que está entre eu e ele. Ele fala, os demônios dele. Quem é o bichão que está aí? O grandão? É um anjo. Barrudo assim. Olha o nome, se fosse galinha. O tamanho do olho. Laranja. Eu abraço laranja, eu tenho um tremendo complexo de inferioridade quando eu abraço laranja. Se aquele irmão resolve fazer comigo assim, não é chuchu, é um chuchuzão. É um pé de chuchu inteiro. Aí veja, o diabo anda ao nosso redor, buscando a quem possa tragar. E ele encontra às vezes brecha, a gente das brechas. Lembra das brechas que eu falei com vocês? Eu falei na retiro passado, na primeira palestra, primeiro dia, eu falei, irmãos, para a igreja aqui, sobre as fortalezas mentais, conceitos, concepções, ideias que nós vamos desenvolvendo na nossa cabecinha, igual o mundo, e a gente acha que isso é tudo normal. Não é. Eu falei aqui o exemplo, uma olhadinha só não faz mal, ninguém de ferro. Vai! É uma olhadinha hoje, é outra amanhã, é mais uma. Daqui a pouco são 2 por dia, 3 por dia, 10. Daqui a pouco o bichão está rugindo e derruba o muro. E você está entregue. Não dá para brincar com Nabucodonosor. Não dá para brincar. O mais do povo que havia ficado na cidade e os desertores, olha aqui ó, e os desertores que se entregaram ao rei, os calça frouxa. Nabucodonosor está chegando. Fez o quê? Meu Deus. Voado. Fiquei
isso, menino? Está me babando na calça. Por quê? Na boca dos outros está aqui do lado de fora do portão. Está montado num cavalo. E o cavalo faz. Pronto para te pegar. Aí ele deserta o Zezé de Israel. O que ele faz? Morre de medo, dá um jeitinho, aproveita a brecha e passa para o lado de lá. Eu me entreguei na eu amo Babilônia. Babilônia é uma maravilha, eu quero ir para lá. Os desertores e mais a multidão, Nabuzaradã, o chefe da guarda, levou todo mundo cativo, inclusive os desertores. Aliás, eu acho que esses até morriam, porque o inimigo sabe que essa turma é frouxa, não quer essa turma. Então, queridos irmãos, Babilônia está em ruínas e o povo foi levado cativo. Isso é um desenho, isso é um quadro. A realidade é muito pior. Vocês concordam comigo? Não era pouca distância, eles tinham que subir e até a região da Síria, hoje descer pelo Vale do Eufrates, até chegar a Babilônia, ou espalhada pela cidade da Babilônia. Eram centenas e centenas, talvez possivelmente uns 700 a 1000 quilômetros de distância, percorrendo a pé, escravos. Próximo. O que é viver na planície? Como os filhos de Sião, como os filhos de Israel estavam vivendo no pântano, na planície. O Salmo 137 é um relato desse sofrimento, dessa dor, dessa depressão. Não há alegria no coração daquele que um dia se alegrou na presença do Senhor e agora está afastado das festas solenes. Ele pode até fingir que está muito bem, mas ele sabe que não está. 10 em cada 10 irmãos que se reconciliam com Deus dizem para a gente, falam para a gente: eu só fingia que eu estava bem, no meu íntimo sabia que eu estava feliz. Mesmo você que entrou aqui, nunca fez uma oração entregando a sua vida a Jesus, você sabe como está a sua condição, você mais do que ninguém conhece a sua situação, sabe que você precisa de Deus, você precisa voltar aos lugares altos. E eles diziam: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Lembra da carta do meu aluno ontem? Que eu li a carta do meu aluno? Nessa carta ele dizia: professor, quando eu estava lá no mundo, quando eu estava lá nas baladas, quando eu estava lá nas bebedeiras, muitas vezes passava na minha cabeça a saudade de estar com os irmãos, com a igreja. Ele falava: professor, o mundo não tem limite, a igreja tem. Sentindo saudade de Sião. Está aí. Estar no cativeiro é estar em depressão, é estar, mesmo que você demonstre que está tudo bem, mas não está. Está aí uma outra ilustração mostrando, né? Quando eu vou ler esse salmo, na linguagem de hoje, eu achei muito bonito o salmo. Está aí. O cântico dos cativos. O cântico dos cativos. Próxima. Está escrito. Vocês não podem ler, eu vou ler para vocês. Sentados na beira dos rios da Babilônia, chorávamos quando lembrávamos de Jerusalém. Jerusalém é igreja. Amém? Amém. Filho de Sião. Filho de Sião. Nós somos fruto de Jesus, né? Do amor de Jesus. Pendurávamos as nossas liras, as nossas harpas nas árvores que havia ali, tão longe de Sião. Aqueles que nos levaram como prisioneiros mandavam que cantássemos. Eles diziam: cantem para nós as canções de vocês lá dos lugares altos. Cante aquele louvor que vocês cantam. Ele é o rei, ele é o rei,
Mas em terra estrangeira, como podemos cantar um hino a Deus, o Senhor? Que nunca mais eu possa tocar harpa, se esquecer de você, ó Jerusalém. Que nunca mais eu possa cantar, se não lembrar de você, se não pensar em você como a maior alegria da minha vida. Agora, substitua comigo Jerusalém por igreja. Que nunca mais eu possa trocar a harpa e esquecer de você, ó igreja. Que nunca mais eu possa cantar e não lembrar de você, se não pensar em você como a minha maior alegria, igreja de Deus. Porque é aqui é neste lugar que nós podemos ser plenamente felizes. O mundo você pode ser até feliz, mas aqui você é plenamente feliz. Aqui você encontra plenitude de alegria. Este é o salmo dos cativos. Quando eu digo cativo, irmão, eu não estou falando de pessoas que abandonaram o arraial, que saíram do nosso meio, que estão no mundo. Não, eu estou falando de gente que está entre nós, gente que está sentadinha aqui todo domingo, gente que vem às reuniões, mas algemado, cativo, influenciado, encantado. Ontem eu falei sobre os encantos de Babilônia, encantado com Babilônia, deslumbrado com Babilônia. Também, olha Jerusalém, mostra a próxima imagem, vê, olha que coisinha esquisita. Esse é um desenho que aproxima Jerusalém do templo, exatamente do templo do cativeiro. Olha que cidadezinha feia, no meio de um penhasco, um monte de vale, cheio de pedregulhos. Mas que negócio maluco é esse? Não, em Babilônia é um negócio de doido. Eu tenho muito mais alegria de estar lá em Babilônia do que aqui em Jerusalém. Um monte de velho brincando, falando comigo. Jerusalém é cidade para velho, Babilônia não. E aí a gente cai naquela armadilha, irmão, de achar, é impressionante isso, de achar que o mundo de hoje é mais difícil ser crente. É tão difícil para os nossos moços, para os nossos crianças, adolescentes, é tão difícil ser crente. Eu quero dizer a vocês que se fosse fácil, esse pessoal não tinha se desviado, se levado cativo. Nunca foi fácil ser fiel ao Senhor. Nunca será fácil. Nunca será. Que a Bíblia diz que aqueles que querem viver piedosamente padecerão perseguição, vão sofrer, vão murrar, vão gemer. Então, queridos, não esqueça, Babilônia não é o seu lugar. Jerusalém sim. Próxima imagem. Muita gente achava que já estava tudo perdido. Os velhos já haviam desanimado. Sabe, Delane? Cansados, escravizados, não tem mais jeito. Mas aí, olha o que acontece. Disse o rei Nabucodonosor a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Isso é Daniel capítulo 1, viu? Na verdade eu não estou citando os textos, né? Vocês que estão aí, eu poderia citar o texto para vocês. Daniel capítulo 1, eu peguei fragmentos do texto, né? Versículos 3, 5 e 8. Tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Olha o que Nabucodonosor faz. Ele vai a Jerusalém, cerca a cidade, mata um monte de gente, destrói a cidade e leva para ele os melhores, os mais instruídos. Leva os moços. Olha, moçada,
Nabucodonosor tem fixação em vocês. Ele está com os olhos fitos em vocês. Preste atenção no que eu estou falando, moços. Ele sabe que o lugar que ele representa é sedutor, é paixão. Tudo lá, na perspectiva da carne, é excepcionalmente melhor do que tem Jerusalém. E ele sabe a forma. O que ele faz? Ele pega você, ele tira você dos muros da cidade, leva você para te ensinar a cultura dele, a língua dele. Nós temos crentes, pessoas chamadas crentes, que não falam mais a língua do Evangelho, não tem mais essa língua. Não. Eles falam, eu não estou falando apenas uma linguagem verbal, estou falando, também pode ser, mas estou falando em termos de atitude, comportamento. Moços e moças que se dizem crentes, mas os seus testemunhos, seus comportamentos dizem que a língua deles não é mais a língua de Jerusalém, mas a língua dos caldeus. Eles falam e agem, se comportam como caldeus e não como filhos de Israel. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Examina agora as suas atitudes, seu andar na escola, seu viver na escola. Eu conheci um jovem, está aqui, esse mês agora ele faz 3 anos de convertido. Eu olhei aquele garoto na escola, ele já conhecia o Evangelho, vem de família crente, família que conhece o Senhor, mas ele andava igual um caldeu, todo marcado. Um dia, Nabucodonosor falou assim: ó, vou matar esse cara. E aí, uma coleguinha dele, que é aluno, falou assim: pai, entra em cena, porque o negócio está feio lá, menina. A minha filha me despertou para a realidade espiritual dele. E aí, quando eu me aproximei dele, eu pensei, esse garoto está no lugar errado. Ele está no pântano. Eu tenho que levar esse garoto para lugares altos. E numa sala de aula, numa escola particular, onde as pessoas que estão no controle, no comando, não conhecem o Evangelho de Jesus. Esse rapaz, com lágrimas nos olhos, se rende, não ao Deus dos caldeus, mas ao Deus de Israel. Ele chora, ele me abraça, ele fala: eu não quero mais essa vida, eu quero. Eu falei: então começa a tirar o pé do pântano. E aí ele falou: para onde fica Jerusalém? Vem comigo. Eu louvo a Deus pelo 3º aniversário da conversão, do novo nascimento do meu querido aluno, Romulo da Hora Soares. Que dia, Romulo, foi? 25 de agosto de 2011. Aí ele chegou em casa, meio caldeu. Aí o Mr. Ronald falou: o que está vendo com esse garoto aí, Marisa? O que eu vou ver? Ah, um professor cabeçudo lá, orelhudo, lá, orou com ele. Ele está dizendo agora que ele é de Jesus e tal. Às vezes nem acredita, porque
isso. Não estou dizendo que eles não acreditam, mas às vezes você tem que entender. Até quando adorar assim? Agora tem uns crentes assim que eu vou te contar, nossa, gente, sem vergonha. A pessoa toma posição que é Jesus e isso é fogo de palha. Daqui a pouquinho vai voltar lá para cachaça de novo. E o Rômulo foi subindo. E um dia o pai dele falou comigo assim: meu filho é outro. Tem outro filho. Eu vejo os dois juntos, se abraçando, se amando. Eu fico pensando: quem pode restaurar como o Senhor? No pântano não há lugar para restauração. Nos lugares altos, sim. Porque o que Rômulo fez foi edificar um altar ao Senhor. E a vida dele é do Senhor. Vem aqui toda terça-feira. Está aqui. Estou falando isso porque houve uma época na vida da igreja que os irmãos de encargo, mais da metade eram jovens, solteirões ou solteiros. O Ricardo, o Vitor, solteiro, irmão de carro. Esse pessoal saía por aí, meu irmão, no morro, nas palafitas, tudo pregando o evangelho. Tinha tempo, solteiro. Aí você vê aqui, tem uns irmãos, alguns já cansados, meio abatido, chega com febre, mas são valentes de Deus, estão aí guerreando as guerras do Senhor. Eu quero fazer um convite aos moços de Israel: sai do pântano, vem para os lugares altos e você vai ver como Deus vai te usar. Deus vai te usar mesmo, porque você sabe que de Sião vem a bênção. Agora olha o que aconteceu. Determinou-lhes o rei, determinou-lhes o inimigo, Nabucodonosor. Está lá, versículo 5 lá. Uma ração diária, uma refeição para eles, com finas iguarias da mesa dele, da mesa real, e do vinho que ele bebia. Olha o que o inimigo faz com os filhos de Sião. Senta à minha mesa, toma do meu vinho do próprio capeta dele. Vem cá, eu vou te dar todos os caprichos de Babilônia. Vem cá. A moçada fica doida. Tem velho também que fica doido. E diz: e assim, para que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. E quando todo mundo pensava, Vitor, que a coisa ia descambar para uma ruína total, foi exatamente essa moçada, essa geração nova que estava lá em Babilônia, foi esta geração que resolveu dar a volta por cima. Não foram os velhos. No 40º aniversário da Igreja Vitória, eu quero dizer que essa moçada pode dar a volta por cima e mostrar e fazer como Daniel fez. Olha o que Daniel fez. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Você vai sair daqui a pouquinho, vai para casa, vai ligar sua televisão e Nabucodonosor vai aparecer na tela e falar assim: aqui um banquete para você. Amanhã você vai sair do seu trabalho, outro banquete. Daqui a pouco outro. E você vai estar cercado de possibilidades de contaminar-se. Vocês estão entendendo, irmãos? Está tudo claro para vocês? Está muito difícil essa palavra? Está claro? Bandeja, vem na bandeja. Mas Daniel decidiu firmemente não se contaminar. Então presta atenção. Aqui vai a primeira grande lição para os meus moços, para os nossos moços, que eu também fui moço. E não posso dizer que agora sou velho, ainda não sou velho. Ainda sou bem conservado. Irmãos, tem gente que me vê, trabalhou comigo há 20 anos atrás, fala assim: meu Senhor, não mudou
nada. Eu falei, quem falou pela sua boca não foi você, foi o próprio Deus que falou. Foi Deus que falou. Essa coisa de Deus que falou. Foi você, foi o Senhor que te revelou isso. Né? Eu trabalhei com você, mas está agora há 20 anos, você continua o mesmo. Quero dizer a vocês uma coisa, moços, moças, meus queridos irmãos jovens. Cai por terra aqui aquele argumento que muita gente, aquele sofismazinho vagabundo que o pessoal usa assim. Mas todo mundo faz, qual é o problema da gente fazer? Todo mundo faz isso. Qual o problema de eu fazer igual as pessoas fazem? Irmão, tio Juninho, irmão Juninho, Dorival Júnior, papai Juninho. Todo mundo faz isso na escola. Teve um jovenzinho que decidiu não se contaminar com as iguarias de Babilônia. Tinha coisa consagrada a ídolos. Devia ter cada porcão assado em cima da essa mestra. Eu lembrei agora Posso contar, primo? Do porco de Guarapari? Irmãos, minha filha poderia ser até adventista. Ou não comer carne de porco, e seja israelita. Minha filha chegou, não sei se adventista come carne. Adventista come carne de porco? Não. Não, vazio. Nós somos almoçados em Guarapari, passeando na praia, aí fomos no restaurante. Mas entramos, ai, que restaurante bonito, quanta comida gostosa e tal. E Priscila Viara, toda menorzinha, assim, da vinha e tal. Irmão, quando chegamos na frente de uma mesa, assim, tinha um leitão assado, com uma maçã na boca. Irmãos, essa menina, quando viu o leitãozinho, mataram um pouquinho! Mataram um pouquinho! Eu não quero comer aqui, não! Eu de olho naquele pernilzinho dele, aquela coxinha dourada, eu falei, eu vou entrar nessa banha agora. Eu falei, Luiz, vamos sentar aqui, você não passa mal. Minha filha não vai comer essa porcaria de Babilônia. Eu espero, minha filha. Você tome juízo. Está aqui, irmãos. Contaminar-se com as iguarias. Tem muita coisa boa, mas aqui tem coisa melhor. Sai daqui hoje. Vai lá para o salão social. Tem? Vai lá para você ver o que tem de boa. Melhor que Babilônia. Aliás, eu saí daqui ontem. Quando eu cheguei lá, sabe o que tinha para lá? Um pouquinho de café assim. Vai receber um abraço abençoado da morte. Um abraço abençoado. Então eu quero dizer a vocês que cai por terra essa teoria, essa tese de que todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Não, você não vai fazer e não pode fazer porque você não é de Babilônia. Você não é igual a todo mundo. Você não é todo mundo. Você foi comprado, remido pelo sangue do Cordeiro. Você foi lavado pelo sangue de Jesus. Quem habita em você é o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo, o Espírito de Deus te dá discernimento. Quando você chega perto de uma coisa, ele mostra para você. É cheiro de enxofre que vem. Se afasta. Você sente o cheiro de Nabucodonosor longe. Nabucodonosor tem um perfume inconfundível. Tem cheiro de inferno. Não quero isso não. Não quero. Eu não sou igual a todo mundo. Todo mundo faz isso. Você não vai fazer, porque você não é igual a todo mundo. Aleluia. A Bíblia diz que igreja é a assembleia daqueles que foram chamados, que foram tirados do mundo para celebrar o Deus vivo, para adorar o Deus vivo. Separados. Isso não é exclusivismo não, irmão. Porque quando você, irmãos, é impressionante isso. Quando você recebe essa consciência do Senhor, de que você é um pecador arrependido, sabe o que você deveria fazer? Você deveria ir para lá, para resgatar os que estão lá. Daniel estava lá no meio deles. Daniel estava no meio do mundo. Estava no mundo. Na Nova York da época. Mas Daniel decidiu não se contaminar
Aí você fala, mas foi só Daniel. Não, tem mais coisa aqui, ó. Abre lá agora, Daniel capítulo 1, 3, 5 e 8. Esse não é primeiro não, esse é outro capítulo. É outro capítulo. Disse, não, é lá que tem que passar. É lá, Fabrício, me ajuda, Fabrício. A gente dá aula, fica perto do computador e aparece a imagem aqui. Olha essa aqui, Daniel 3. Ó rei, vive eternamente. Há uns judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, perguntou a Sadraque, Mesaque e Abednego: é verdade que vós não servis a imagem de ouro que eu levantei? Olha lá, mas todo mundo se curva. Qual o problema de eu me curvar? Todo mundo faz isso. Qual é o problema de eu fazer? Todo mundo faz. Todo mundo se curvou? Vocês que estão vendo a imagem aqui, todos se curvaram? Ah, não? Olha a resposta deles para Nabucodonosor: fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. E se nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Aleluia. Somos indesculpáveis. Vocês estão vendo a imagem? Interessante porque grande parte dos moços aqui não está dando para ver a imagem, mas vamos trabalhar para logo botar esse negócio aqui. Uma voltinha agora. Uma voltinha nesta hora, irmãos, teria que chamar todos os presbíteros. Concordo comigo, dado um sabão aqui de cima. Cadê o negócio ali? Mas eu não vou incorporar Valdir Pereira aqui de jeito nenhum, porque eu não sou espírita. Eu sou crente em Jesus de Nazaré. Então, eu posso depois marcar uma reuniãozinha, moçada, só para vocês, só para mostrar as imagens, tá bom? Eles decidiram que não iriam se curvar diante de Deus. Mas todo mundo curva, todo mundo faz isso. Eu não faço, não. No dia que minhas filhas me virem curvando diante de Nabucodonosor, elas vão ter toda a liberdade de dizer, de tomar as decisões e partir para fazer o que elas quiserem no mundo. Mas elas não vão dizer que a geração do pai foi corrupta e traiu o Deus dos seus avós. Ontem eu vi um vídeo tão interessante, irmãos, que a Nanine pediu que eu visse. O irmão pregando as 3 cadeiras. Ele colocou 3 cadeiras em cima do local de pregação. Ele disse: a primeira cadeira é a primeira geração, a segunda cadeira representa a primeira geração, a segunda cadeira representa a segunda geração, e a terceira cadeira representa a terceira geração. Ele disse: primeira cadeira, sentou-se Davi, um homem que tinha falhas, um homem que era um homem perfeito, por ser homem perfeito, tinha sangue nas suas mãos, era um homem que tinha fraquezas, mas era um homem que confiava no seu Deus, era um homem de princípios, era um homem com compromisso com Deus. Então, para Davi, primeiro Deus, depois ele. Essa é a primeira geração, a geração dos nossos pais, que foram fiéis. Davi teve um filho, Salomão. Segunda cadeira,
Salomão começou bem, mas ele não viveu as experiências do seu pai Davi. Ele não enfrentou Golias. Ele não foi lá, tomou a arca do meio dos filisteus. Ele não enfrentou os inimigos como Davi enfrentou de frente, guerreou. Salomão começou bem, foi fiel até uma certa parte, mas faltou conhecer de forma profunda o Deus que o pai dele conhecia. Resultado, a segunda geração já começou a dar problemas. Salomão resolveu ter 700 mulheres, ele diz, 700 oficiais e 300 do paralelo. E cada mulher vinha e pedia alguma coisa a ele. Salomão, faz um templo ao Deus do meu pai. Isso é tão maravilhoso. Salomão, lá dá um chequinho, vai lá, faz. Salomão, edifica um altar aqui, é o Deus da Caldeia. Tá bom. E Salomão foi cedendo aos caprichos das estrangeiras, das mulheres estrangeiras, e foi. Chegou ao ponto que Salomão tornou-se um apóstolo. Salomão se afastou do Senhor. A segunda geração já começou a se esquecer do Senhor. E a terceira cadeira, a terceira geração, Roboão. Roboão não tinha no seu pai um exemplo. Roboão não tinha mais raízes, não tinha mais referências. Acabou. O que ele podia dizer é o seguinte: o Deus do meu avô, Davi. Mas o meu pai estragou tudo no final. Roboão, quando assumiu o trono, dividiu o reino, foi um problema, e Israel entrou num buraco sem fim, um poço sem fim. Então ele dizia: meu Deus, como serão as futuras gerações? Tem a geração dos meus pais que serviram ao Senhor. Eu sou a segunda geração de crentes da minha família. Aliás, a terceira, porque minha avó também foi serva do Senhor. E as minhas filhas. Agora, mais uma geração de servos. Eu fico pensando: será que elas vão ter em mim essa referência? Ou nós vamos nos perder nas nossas abominações? Por incrível que pareça, foram os moços de Israel que decidiram não se contaminar. Foram os moços de Israel que decidiram não se curvar a Nabucodonosor. Foram eles, hein? Eu digo aos moços: não se curvem. Não se curvem. Eu sei que vocês têm lutas grandes onde vocês vão estar. Amanhã vocês recebem influência direta de Nabucodonosor. Mas não se curvem diante das imagens. E jamais aceitem compartilhar as iguarias de Babilônia. É morte. Por isso, irmãos, eu conclamo agora a vocês, a igreja de Deus. Próxima imagem, irmão. A sairmos da planície em direção aos lugares altos. Ó Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. A igreja não vai dar amém para esse texto? Amém. Nós vamos deixar, irmão, vamos deixar essa sujeira para trás e vamos em direção àquele lugar que o Senhor reservou para nós. Os altares. Próxima imagem. Foi quando Neemias resolveu edificar Jerusalém. Está aí uma imagem linda, um desenho, uma gravura, né? Dizendo: cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu estava contado. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo.
e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Jerusalém, a imagem mostra uma cidade arruinada. E você sabe, irmão, que porta é essa aqui? A porta do monturo ficava de frente para o Vale do Rinom. Essa porta era chamada de Porta dos Cacos. É a mesma porta do oleiro. Ela tem 3 nomes. Uma porta com 3 nomes. Porta do oleiro, porque ali ficava a casa do oleiro, a olaria em Jerusalém. Porta dos Cacos, porque ali ficavam os restos do barro que não servia. E por fim, a porta dos monturos, o amontoado, restolho que ficava ali. O que isso fala para a gente? No mesmo lugar onde tem a olaria, onde Deus restaura, tem também o monturo daqueles que não querem ser restaurados. Entende o que eu estou falando? Quem passava por aquele lugar, olhava, Ricardo, via aquele monte de caco, restos de vasos de argila que ficavam jogados por ali. Sabe o que foram aquilo ali? Foram vasos. Aqueles cacos, André, foram vasos no passado que se quebraram e ficaram ali e não foram mais restaurados. É a porta do monturo, um monte de caco, de gente que antes foi vaso e agora virou caco. Foi nesse lugar que ele passou e ele viu ali o monturo, ele viu o desprezo, porque Jerusalém estava em ruínas. Aí está a gravura, Jeremias, este homem, Neemias, este homem de Deus, que Deus levantou e usou para edificar a cidade de Jerusalém. Lembre-se disso. Você pode estar nesse monturo no Vale do Rinom, mas ao lado dos cacos tem uma porta, tem uma entrada, tem um homem assentado mexendo com barro. Você está lá. O oleiro está sempre lá. Mexendo lá. Sai do monturo. Deixe de ser caco. E peça ao Senhor: pega a minha vida, Senhor. Faz de novo. Faz de novo. Faz de novo. Porque eu acabei de chegar de Babilônia. Faz de novo a minha vida. E o que eu fico pensando é que tem pessoas aqui que estão ouvindo, sequer consideram uma possibilidade, a hipótese disso vir acontecer agora na sua vida. Porque o barro está tão seco, está tão duro, está tão castigado pelo sol, que você fala: esse barro não tem mais jeito para esse barro. Mas esse oleiro pode pegar esse barro, ele pode esfarelar esse barro todo, ele pode fazer algo novo, pode fazer um vaso novo deste barro, que é a sua própria vida. E a hora que ele faz um barro, um vaso novo, ele enche de algo novo. Quem está falando isso não sou eu. Está lá Jeremias: desce a casa do oleiro. Isaías diz: eis que eu faço coisa nova. Isaías 43, 19. Eu posso fazer coisa nova com a sua vida. Eu quero dizer a você que você pode estar aqui ouvindo essa mensagem, você pode não estar sentindo absolutamente nada, nenhuma emoção, nada está te comovendo, mas a sua razão está dizendo, o seu coração está dizendo: eu preciso ser um vaso novo. Então eu quero dizer a você, com emoção ou sem emoção, toma uma atitude hoje. Senhor, eu vou entrar por aquela porta que é a casa do oleiro, e eu quero ser refeito. Lá vai Jeremias, Neemias. E aí, a última,
imagem, ele faz um convite. Esse convite é: vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio, deixemos de ser vergonha. Porque quem se torna cativo de Babilônia vive no opróbrio, vive na vergonha, vive na tristeza. E é tristeza para aqueles que o amam. Um pai que vê um filho cativo de Babilônia, não pode haver alegria no coração de um pai desse. Só se ele for um louco e ficar feliz por alguém, por saber que o seu filho, a sua filha, está cativo de Babilônia. Não. Eu quero convidar vocês a um tempo de oração, a um compromisso. Pais, estou vendo pais, avós aqui. Aliás, nós temos muitos avós agora aqui, né? Essa sala de bebezinho aqui. Deve ter um monte de avô aí. Então os vovós, as vovós, os papais, aquela primeira geração, a primeira geração vai pagar um preço para que essa segunda, terceira geração se levante como Sadraque, Mesaque e Daniel para dizer não à Babilônia. Sim, disponhamos-nos e edifiquemos os muros de Jerusalém. Nós chegamos, irmãos. Chegamos onde tínhamos que chegar, nos lugares altos. E interessante, e o mais interessante, é que no livro de Neemias, eu acho que é Neemias, não sei se eu deixa eu ver se eu livro aqui, eu acho que é o livro de Neemias, aconteceu um negócio com Esdras, aconteceu algo muito interessante. Quando eles retornaram e edificaram os muros, depois eles reedificaram o templo, lá em Esdras capítulo 3, versículo 10 diz assim: quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se aos sacerdotes paramentados com trombetas e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvar ao Senhor, segundo a determinação de Davi, rei de Israel. Agora olha o versículo 11. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da nova casa. Eles não podiam cantar às margens do rio da Babilônia, porque eles estavam saudosos e deprimidos por Jerusalém. Mas agora eles voltaram para os lugares altos, voltaram para Sião. Agora sim, nós já podemos cantar, nos alegrar e cantar e jubilar com altas vozes, louvando ao Senhor por Ele ter nos trazido de volta para os lugares altos. Esta mensagem que Deus está nos dando hoje, encerrando este tempo, é uma palavra de exortação, de consolação, de edificação para a igreja, mas é uma mensagem profética também, porque eu estou falando o tempo todo aqui e anunciando e pré-anunciando que Deus vai trazer de volta. Deus vai trazer das planícies, Deus vai trazer dos pântanos aqueles que são dele. O profeta Isaías disse: eu congregarei estes que são de ti, sobre os quais pesa o opróbrio. O Senhor é este Deus que arranca você dos lugares onde você não deveria estar. Então agora, consagre a sua casa, consagre a sua vida. Pais, consagre as suas vidas, para que seus filhos possam chegar na terceira ou quarta geração e olhar e falar: eu sou Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão.
E lá na frente as gerações diziam, quando o Senhor se apresentava aos seus servos, ele dizia: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Que minhas filhas possam dizer: eu sirvo ao Deus de Maria Correia, ao Deus de Dorival Cardoso e o Deus do meu pai, Dorival Júnior. Eu sirvo a esse Deus. Que eles possam ver em nós razão para amar o Senhor. Amém? Amém?